Não compre uma Fiat Toro Ultra antes de assistir este vídeo. Eu te prometo que nós vamos direto ao ponto. Conheça 5 verdades que você precisa saber sobre a picape da Fiat. Se você gosta de saber pontos positivos e negativos de automóveis, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Está preparado para saber tudo sobre a Fiat Toro? Então deixa um like aqui embaixo do vídeo. Para a gente começar a falar dela, não podemos deixar de diferenciar o estilo dessa versão para as outras. Até porque os elementos são basicamente os mesmos, mas alguns detalhes diferenciam a Ultra das outras versões, como por exemplo esse filete em vermelho aqui na parte superior da grade, o logo da Fiat escrito por extenso aqui com essas bordas vermelhas. Essas são as principais diferenças da versão Ultra em relação às outras da picape, pelo menos aqui na dianteira, mas na lateral tem algumas outras que eu vou te mostrar agora. E a gente começa falando principalmente das rodas, que são a principal diferença dessa versão aqui para as outras na lateral, pelo menos nessa parte aqui da carroceria. Ela também conta com esses estribos e o logo Ultra aqui na porta dianteira, mas a principal diferença mesmo a gente já começa a ver a partir do final da coluna traseira, com essa tampa em fibra, diferenciando, por exemplo, da lona utilizada nas outras versões. Ela deixa até mais alta aqui a carroceria e dá essa continuidade no design, que aliás é muito bacana. E outra coisa legal é que, além do aspecto visual, ela dá esse aspecto de um porta-malas, um terceiro volume aqui, como se fosse realmente um sedã. Mas para a gente terminar de falar dessa parte aqui, vamos lá para a traseira. Bom, chegando aqui na traseira, realmente a gente já nota essa diferença da tampa, né? Uma tampa de fibra, como você pode ver, e por aqui basicamente nada muda em relação a Toro, a não ser os logotipos em preto fosco e a identificação Ultra ali na parte inferior da direita. Bom, logo ao entrar na picape, a gente já nota a identificação da versão nos encostos aqui dos bancos dianteiros. Vale ressaltar que o couro, ele é um couro simples, né, com 2 tipos de texturas, uma mais furadinha, além de costuras em vermelho, acompanhando um bom acabamento que a gente vê aqui também aqui no encosto central. O volante é em couro, com costuras, borboletas, nada muito diferente do que a gente vê nas outras versões da Toro. Assim como no painel, a central multimídia, essa tela vertical de 10 polegadas, em que o espelhamento do Android Auto e do Apple CarPlay sem fio, assim completando a conectividade com o carregador sem fio, carregador por indução aqui na frente do câmbio. Então, por isso, a gente já dá uma nota 10 de cara em conectividade. Bom, aqui na frente, o responsável por mover esse carro de quase 2 toneladas é o motor 2.0 turbo diesel, são 35,7 kgfm de torque e 170 cavalos. Associado a ele, uma transmissão automática de 9 velocidades, que aliás é a mesma utilizada no Renegade 4x4 com motor flex, também na Rampage Hurricane 4 com o motor 2.0 turbo de 272 cavalos. E aqui, para a gente falar sobre o desempenho, eu vou te convidar a dar uma volta comigo. Vamos nessa? Bom, o conjunto mecânico aqui da Toro é um conjunto bom, tem um casamento interessante, só o que a gente nota é uma demora na resposta, principalmente em retomadas, e eu pude atestar isso principalmente em rodovias, né? A gente viajou aqui pelo menos 350 quilômetros com ela, pegamos pistas simples, pistas duplas, e deu para ter uma noção do comportamento dela. E realmente você nota um delay, né, na acelerada, na pisada, quando você quer retomar aqui. Isso interfere em ultrapassagens, por exemplo. A gente consegue notar esse comportamento em que você pisa e ela demora um pouquinho a responder. Não prejudica o desempenho final, a gente está falando de um carro de praticamente 2 toneladas, em que esse conjunto leva muito bem. Só o que você sem dúvidas nota é realmente a caminhonete pensando bastante antes de executar aquela retomada que você precisa, o que você pensou na hora de acelerar. E você, por conta disso, consegue compreender
que ela pensa bastante na hora que você pisa. Então realmente é algo que acaba interferindo no dia a dia, numa viagem, por exemplo, mas não chega a ser um fator grave, algo que realmente incomoda e prejudica o desempenho. Não, aqui o desempenho é muito bom. A gente está falando de um carro com desempenho satisfatório, mas longe de ser um excelente desempenho. E aí a gente já entra para falar justamente sobre dirigibilidade. Nós estamos falando de um carro grande, 4,94 m de comprimento, e a Toro ela se mostra um carro um tanto amigável. Direção elétrica muito bem calibrada, super leve nas velocidades mais baixas e ao mesmo tempo no peso correto com o carro em movimento, sem pesar de forma artificial. Eu gosto muito do resultado da Toro. E olha o que eu posso falar, não é só da direção elétrica, mas da suspensão. É um pontaço positivo desse carro aqui. A gente tem suspensão independente, tanto nas rodas dianteiras quanto nas rodas traseiras. Em termos de dirigibilidade, a suspensão ela encontra um equilíbrio muito bom. E até por isso eu falo que esse carro tem um comportamento de sedã mesmo. A gente está falando de uma picape, construção de monobloco, não sob chassi, como Hilux, R200, a própria Titan, minha irmã maior aqui da Toro, e o resultado ao rodar é muito bom mesmo. É claro que ele vai inclinar em curvas um pouquinho mais acentuadas, ou se você está numa rodovia de curvas sinuosas, você vai ouvir até os pneus cantarem em algumas situações. Isso aconteceu aqui comigo. Então, realmente, o resultado é muito bom. Mas em algumas situações você lembra que você está numa picape, um carro com um centro de gravidade mais alto e ainda assim o resultado é realmente muito bom. Em termos de conforto, a gente pode elogiar os bancos, realmente muito bons. O ar-condicionado de 2 zonas torna muito confortável aqui, cada adulto aqui na frente, cada pessoa aqui na frente vai na sua temperatura sem aquela briga de tô com frio, tá quente, enfim, um pontaço positivo e acaba transformando a vida a bordo aqui em algo mais confortável. Não raro é possível ver a central multimídia refletida no vidro traseiro. Isso prejudica um pouco a questão de visibilidade, principalmente à noite. E a gente não pode deixar de falar de consumo de combustível. Estamos falando de um carro grande, mas movido a diesel e que realmente tem números muito bons. Você está vendo aqui no canto da tela consumo da Toro Diesel, tanto na cidade quanto na estrada. E o resultado é realmente muito bom em trechos de cidade. Por exemplo, em Porto Alegre, a gente conseguiu médias que variam até 11 km por litro. Em Santa Cruz do Sul, a gente conseguiu médias entre 7,3 e 8,1 km por litro. Uma cidade com muitos aclives, declives, muito anda e para, muitas esquinas. Então, realmente o consumo é interferido por conta disso. Na estrada, a gente conseguiu médias de 13,6 por litro, vindo de Porto Alegre para Santa Cruz, velocidade média de 91 km por hora. Realmente são números muito bons e que tornam o consumo de combustível um dos pontaços positivos da Fiat Toro com motor diesel. Relembrando, os pontos positivos são o belo desenho, a boa conectividade, o desempenho do motor diesel, o comportamento da suspensão, o conforto que ela oferece e, como um ponto bônus, o consumo de combustível da versão com motor diesel. Gostou de conhecer estes pontos positivos da Fiat Toro? Então deixa um like aqui embaixo. Se quiser ver mais vídeos como este, inscreva-se no canal.